seu nome para sempre. Vamos orar? Somos o teu povo, ó Deus, e nos reunimos de modo congregacional para te adorar, para te cultuar e para ouvir a tua palavra. E rogamos que tu mesmo, ó Espírito Santo, fale conosco. Mostra, ó Deus, onde precisamos quebrantar os nossos corações, onde precisamos mudar de comportamento. Fala conosco, desafia-nos nesta noite e fortalece assim a tua igreja. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar fazendo uma pergunta nesta noite. Você já contou, já revelou algum segredo seu para alguém? Algo bem seu, particular. E você chegou e confiou a alguém. Se você fez isso alguma vez, pode ter certeza que você não fez para qualquer um. Porque segredo não é para se contar. E quando se conta, a gente conta para alguém em quem a gente confia. A gente conta para alguém que a gente acredita que vale a pena acreditar nele, confiar neste alguém. Nesse texto que nós acabamos de ler, muito conhecido da igreja, e eu espero que toda a igreja conheça bem essa história, porque a igreja precisa conhecer a palavra. Nós sofremos hoje o mal da falta de conhecimento da palavra de Deus, porque os crentes não leem mais a Bíblia. Lemos uma série de outras coisas, mas a Bíblia não está mais na relação do livro mais lido na igreja, para nossa tristeza. Então nós precisamos voltar à prática da Escritura para conhecer as histórias bíblicas, para conhecer o ensinamento de Deus e para a igreja ser mais santa. Porque o que santifica a igreja é a leitura da palavra que quebranta, que desafia e que transforma e liberta vidas. Por isso tanta gente dentro das igrejas precisando ser transformadas, libertas, precisando conhecer a Jesus. Porque não temos mais lido a Escritura Sagrada. Lembro de um pastor, reverendo Jackson Lombardo Garcês, lá na Bahia, que perguntava sempre para a igreja: qual foi a última vez que você leu a Bíblia de joelhos? Porque de vez em quando a gente vê um crente ou outro orando de joelho, né? Por que para orar a gente fica de joelho, mas para ler a Bíblia não?
Então, meus irmãos, eu espero que a igreja conheça mesmo esse texto, essa história, onde Deus chama Samuel para ser profeta dele, para ser homem dele na face da terra, e acontece dessa forma, como nós vimos. Samuel não tinha esse hábito de ouvir a palavra de Deus se manifestar a ele, então ele pensa que é Eli que está lhe chamando. E ele diz, olha, é o Senhor. Responde, fala Senhor, porque o teu servo ouve. A partir desse momento, meus irmãos, Deus vai se manifestar várias vezes na vida desse homem, e muitas vezes na vida do povo de Israel, por meio desse homem, que no texto lido era ainda um menino, mas Deus já o tinha escolhido para o ministério. Então eu quero nesta noite ver duas ações divinas na vida de Samuel, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, percebendo que essas ações divinas na vida deste menino, deste homem, pode acontecer também na minha e na sua vida, deve acontecer na vida da igreja. A primeira ação que eu quero observar nesta noite, meus irmãos, é que Deus procura grandes homens a quem possa contar seus segredos. O que é isso, pastor, que o senhor está falando? Muito claro nesse texto que Deus tinha um segredo. Deus ia fazer uma coisa em Israel. E Deus chama esse menino, Samuel, Samuel. E quando Samuel entende que é Deus que está chamando, Deus diz assim, eis que vou fazer uma coisa terrível em Israel. Tão terrível, que quando as pessoas ficarem sabendo, ambos os ouvidos tinirão. O que é isso, Senhor? O que o Senhor vai fazer? E Deus diz assim, eu vou matar os filhos de Eli. Eu vou matar os sacerdotes do templo. Eu vou matar os filhos do sumo sacerdote. Eu vou criar um grande espanto em Israel para ver se esse povo acorda. E Deus revela esse segredo a Samuel. E aí eu fiz uma pergunta. Olha, se Deus ia fazer isso, já estava declarado. Por que Deus conta isso para Samuel? Por que Deus escolheu Samuel? Por que não contou para Eli ou para outra pessoa? Deus escolhe Samuel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus conta os seus segredos a pessoas que sabem lidar com a sua palavra. Que sabem lidar com os mistérios de Deus. Samuel, ao ficar sabendo disso, acorda no outro dia, e depois você deve ler o texto a partir do versículo 15, e se você conhece a história, você vai lembrar. Samuel acorda, e Eli, sabendo que Deus o chamou, Eli vai direto a Samuel e diz assim, o que Deus te contou? Se eu fosse Samuel era santo, eu sou um pecador miserável. Talvez se eu estivesse no lugar de Samuel, eu ia falar assim, contou para mim, não foi para você? O que você quer saber? Por que Deus não contou para Eli? Contou para Samuel? Eli era o sumo sacerdote. E Samuel não conta para Eli. Mas não conta porque tem temor, tem reverência. Era a palavra de Deus. E Deus contou para Samuel, mas não mandou Samuel contar para ninguém. Esse é o problema. Nós sabemos algumas coisas de Deus. Nós percebemos Deus agindo algumas vezes. E a gente já quer sair contando sem Deus ter mandado contar. Segredos não é para contar. Não existe isso muito por aí. As pessoas ficam sabendo de algumas coisas e já querem sair contando, principalmente quando dizem que foi Deus que contou. Deus contou para mim. Contou para você, fica para você. Tem coisas que Deus mandou a gente contar. Isso você não quer fazer, né? Sair pregando o evangelho. Agora, quando foi uma revelação, Deus me deu uma visão.
E Samuel fica com medo. Se você for ler o texto, Samuel fica com medo de contar para Eli, porque Deus não tinha mandado contar. Mas Eli força Samuel a contar. Eli era o pai de Samuel, vamos assim dizer. O líder de Samuel, o representante espiritual. Conta-me tudo que Deus te falou. Ele é forçado a contar. Aí ele conta. Mas você percebe em Samuel reverência, respeito, até porque ele não quer que Eli fique sabendo da tragédia, do que ia acontecer. Ele trata as coisas de Deus com muita reverência, com muito respeito. Então ele não quer contar. Nós precisamos tratar, meus irmãos, a palavra de Deus, os mistérios de Deus, e as coisas que Deus nos mostra que está fazendo, com muita reverência. Sabe por que nós não sabemos mais de Deus e não aprendemos mais de Deus? Porque quando a gente aprende muita coisa de Deus, a gente aprende mais de Deus, quando Deus nos conta algumas coisas, nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos muitas vezes lidar com a palavra de Deus. Usamos a palavra de Deus muitas vezes de forma errada, para atingir alguém, para reivindicar coisas que não nos pertencem. A palavra de Deus é para ser usada para minha reflexão, para a mudança da minha vida. A gente usa a palavra de Deus para dar sermão de carapuça nos outros, usa a palavra de Deus para atingir os outros, para querer mostrar o pecado do outro, mas a gente poucas vezes tem usado a palavra de Deus para olhar para dentro de nós e deixar que ela transforme, que ela purifique, que ela mude a mente, o coração e o agir e as palavras. E Deus fala a Samuel. E Samuel, a partir do momento que começa a ser um menino que ouve a palavra de Deus, meus irmãos, Samuel vai se tornar um dos homens mais santos da Escritura Sagrada. Porque sabia lidar com as coisas de Deus. Paulo disse que conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, lá na segunda carta aos Coríntios. Ele não fala que foi ele, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas grandiosas, palavras inefáveis, mas não lhe foi lícito contar. Eram segredos de Deus, e ele guardou para si. Guardou para si. Eu acredito que Deus contava segredos fantásticos para Adão e Eva no jardim. Porque ele vinha todo dia conversar com Adão e Eva. A Escritura diz que a intimidade do Senhor é para os que temem, para os que o temem. Salmo 25:14. A intimidade. Sabe por que nós não conhecemos melhor o nosso Deus? Não sabemos mais dele? E por que ele não revela coisas para nós maiores? Porque nós não temos temido muito ao nosso Senhor, não temos amado muito o nosso Senhor, não temos tentado aprender mais do nosso Senhor, não amamos a sua palavra, não queremos aprender a sua palavra. Precisamos amar mais ao Senhor, estar mais íntimo do Senhor, para que o Senhor nos revele. Meus irmãos, Jeremias 33:3, o texto lá vai dizer, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por que não conhecemos mais o nosso Deus? E não sabemos mais coisas grandiosas a respeito de Deus? É porque nós não temos buscado essa intimidade. O que fazer para ser alguém a quem Deus conta seus segredos? Buscá-lo na leitura da palavra, na vida de oração, na intimidade com Deus. Então, eu acredito que assim como Deus achou a Samuel, meus irmãos, ainda hoje, nesta noite, Deus está procurando grandes homens, seres humanos, pessoas. Grandes porque Ele vai fazer ser grande. Grande porque Ele vai fazer ser igual a Samuel. Nesse sentido. Grande no sentido de santidade, para poder contar segredos grandiosos que Ele tem. Coisas grandiosas que Ele vai fazer. E Deus conta, irmãos. Tem coisas que acontecem, que homens e mulheres de Deus, sem ter falado para ninguém,
Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu quero afirmar, dando sequência no primeiro ponto, que é em meio a grandes crises que Deus levanta esses grandes homens. Então, Deus levanta grandes homens, Deus está procurando grandes homens a quem Ele possa contar os seus segredos. Primeira observação. E a segunda observação é em meio a grandes crises que Deus levanta esses homens. Esse período que Samuel vivia foi um dos períodos mais terríveis em Israel. Era o final do período dos juízes. Leia um pouco sobre o período dos juízes. Uma média de 400 anos em Israel, onde nunca houve uma prática de pecado tão grandiosa, tanta imoralidade, tanta violência na nação como naqueles dias. As pessoas não queriam andar com Deus, as pessoas não queriam a lei de Deus. Os sacerdotes distorceram a lei, se tornaram corruptos, a ponto de no final do livro dizer que naqueles dias não havia lei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Anarquia total diante da palavra de Deus. Nesse período, uma tribo, a de Benjamim, foi quase destruída por causa da violência e imoralidade, por causa do pecado. E é no final desse período que nasce Samuel. E Samuel nasce em um momento terrível. O sacerdócio, sabe quem eram os sacerdócios? Os 2 filhos de Eli. E a Bíblia, o texto no capítulo 2, vai dizer que eles eram filhos de Belial, que corresponde a filhos do diabo, filhos do mal. Mas eram os sacerdotes do templo. Nesse período que nasce esse menino. Meus irmãos, nesse período é tomado a arca do Senhor, no capítulo 3, e a mulher de um dos filhos de Eli, quando sabe disso, ela diz assim, ela fica tão assustada, o filho nasce e ela diz assim: foi-se a glória de Israel, acabou a esperança, nós estamos dentro d'água, é o fim do túnel. Esse foi o período em que Samuel nasceu, era o período em que ele vivia. Olha o versículo 1 do capítulo 3, diz que a palavra era muito rara. Não havia mais palavra de Deus. As visões, isso que Deus fez, a manifestação de Deus não era frequente, porque não havia pessoas para quem Deus contar os seus segredos, que se colocavam na brecha, na intimidade. E aí Deus levanta este homem, Samuel, num período terrível de crise. Assim como fez com Noé. Noé foi levantado em meio a uma geração mais corrupta da história da humanidade. Moisés no Egito, o povo está em grande miséria, crise política, escravidão, opressão. Deus levanta Moisés. Ezequiel no exílio, Deus levanta o profeta Ezequiel lá no meio dos exilados. Neemias, quando as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas. É em meio a grandes crises que Deus levanta os grandes homens. Eu não preciso falar da crise que o mundo enfrenta, da crise que o Brasil enfrenta, e eu nem quero falar sobre isso, porque nem entendo muito bem disso. Há pessoas muito mais capacitadas para falar sobre isso, talvez em lugares mais adequados, mas eu quero lembrar de uma crise. Eu quero lembrar de uma crise que a igreja enfrenta. Você deve ter ouvido um vídeo do pastor chamado Paulo Júnior, tem feito algumas pregações por aí, mas uma delas tem chamado muito a minha atenção, quando ele afirma que a atual geração, a geração que nós presenciamos, as gerações, vamos assim dizer, das 2 últimas décadas, é a pior geração de cristãos que já existiu em toda a história. Nunca tivemos uma geração de cristãos tão ruim, tão, vamos assim dizer, mesquinhos, meus irmãos, tão pobres espiritualmente. Uma igreja tão fraca em oração, porque a igreja não ora mais.
tão fraca no conhecimento da palavra de Deus, não lê mais a Bíblia. E naquele vídeo, ele faz algumas colocações que eu não tenho como dizer que não é verdade. Ele diz que vivemos numa geração onde nós não podemos pedir a uma mulher que cubra os seus quadris, que tape os seus seios, porque isso é difícil para ela. É motivo até de sair da igreja e de brigar com a liderança da igreja. Mas Deus pedia no passado, era para que os cristãos estivessem dispostos a ser jogados nas arenas para ser comidos por leões e por ursos. Deus pedia para que eles morressem na fogueira, crucificados e queimados com cera quente. Essa era a geração da igreja dos primeiros séculos. Ele vai falando que nós ficamos, e tudo é verdade, meus irmãos. Ficamos 2 ou 3 horas na frente da televisão, e quando assistindo o futebol, e quando termina, saímos às carreiras para vir para o culto, chegamos aqui esbaforidos, atrasados, e ainda queremos prestar um culto de adoração a Deus. E ele diz, Deus não vai aceitar uma oferta de um animal coxo. Porque a gente não fica 2 horas em oração. A gente não fica 2 horas lendo a Bíblia, nem no domingo. Mas a gente fica 4, 5 horas na madrugada, nós e os nossos filhos, alguns de nós e os nossos filhos jogando videogame. E no outro dia não podemos ir para a escola dominical, porque estamos cansados. Vivemos uma geração espiritualmente muito fraca. Os crentes não sabem mais citar a Bíblia. Não conhecem mais a palavra. E o profeta disse que o povo perecia em uma determinada época, na época do exílio, porque não tinha conhecimento de Deus. E a falta de conhecimento de Deus vem exatamente porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Agora esse texto traz uma esperança fantástica para as nossas vidas. Quero usar aqui uma alegoria. Alegoria é algo meio perigoso, mas quando ela é usada de modo que fundamentada em alguns outros textos da Bíblia, ela fortalece a fé. No versículo 3, meus irmãos, diz assim, que Samuel se deitou, e tendo se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. No templo, meus irmãos, tinha algumas lâmpadas que deveriam ficar acesas 24 horas, não podiam ser apagadas. O sacerdote tinha que colocar o azeite todos os dias. Mas o sacerdócio estava degradado, destruído, acabado. Certamente os filhos de Eli não se preocupavam com as lâmpadas do templo. Não colocavam o azeite puro para permanecer a luz acesa. E certamente as lâmpadas estavam sendo apagadas. Não estavam ficando acesas. Então, diz que naquele dia, a lâmpada estava quase apagando. E diz que ele foi dormir antes que a lâmpada se apagasse. E eu pego esse trocadilho aí, eu faço um trocadilho disso aí. Não foi à toa, creio eu, que o autor bíblico colocou antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus se manifestou. Antes que a luz, a esperança de um homem santo, de um profeta santo, para salvar aquele povo com a palavra, Deus se manifestou e levantou uma luz em Israel, e essa luz era Samuel naqueles dias. É por isso que o Senhor procurou alguém naquela nação e achou Samuel. A lâmpada da espiritualidade, da santidade estava se apagando, mas Deus ainda fez com que um homem se levantasse para ser santo. Este homem, Samuel. Meus irmãos, 1 Reis 11:36, o Senhor promete a Davi que nunca faltaria uma lâmpada acesa na casa de Israel. Deus promete ao povo de Israel que mesmo que toda a nação fosse levada para o exílio, Deus salvaria um remanescente. É por isso que eu comecei nessa noite, meus irmãos, dizendo que Deus está procurando pessoas para contar os seus segredos,
para ter intimidade com elas, como tinha com Adão e Eva antes do pecado, para conversar com elas como conversava com Samuel e contava as coisas para Samuel, para conversar com elas, quer saber, meus irmãos, como ele conversava com Jesus, proximamente, muitas vezes. E apesar de vivermos nessa geração tão caótica, de uma vida espiritual tão distante do fogo de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer da minha vida e da sua vida uma vida como a de Samuel. Deus, nesta noite, por meio desse texto e desse culto, vem a cada um de nós dizer: eu quero que você seja um Samuel em meio a essa geração. Eu quero que você seja uma pessoa a quem eu possa contar os meus segredos. Eu quero que você seja uma pessoa em quem eu possa confiar a minha palavra. Deus quer acender a chama. Deus quer avivar os nossos corações, mas nós precisamos tomar uma postura, meus irmãos. Nós precisamos tomar uma postura de viver com Deus. Uma postura de não apenas ser membro de igreja, mas ser mais do que isso. Ser uma luz em meio a uma geração que está distante de Deus, que não conhece a Deus, que está se levantando contra Deus, que está querendo destruir a palavra de Deus, destruir a igreja. E é por isso que a igreja está num momento tão ruim, porque a igreja tem se deixado influenciar. É triste ver a igreja e muitos crentes querendo imitar o mundo. Nós queremos vestir como o mundo veste. Nós queremos falar como o mundo fala. As nossas músicas muitas vezes imitam mais as músicas mundanas que os ímpios cantam. Estamos querendo muitas vezes até dançar como os ímpios dançam. Queremos criar os nossos filhos como os ímpios criam. E tantas outras coisas. Queremos contar piadas porque eles contam. Irmãos, não adianta querer ser parecido com o mundo para ser notado. A notoriedade que vale é diante do altar de Deus. E isso ninguém precisa ver. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Deus nos chama nesta noite para sermos diferença em uma geração má e corrupta. Uma geração sem espiritualidade. A geração má e corrupta está lá fora. A geração sem santidade muitas vezes pode estar aqui dentro. Porque não basta ser membro da igreja. Não basta vir à igreja. É preciso viver a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos desafie a sermos pessoas a quem Deus confia contar os seus segredos. E que Deus faça isso hoje, mesmo em meio a uma geração de cristãos tão ruins, que eu e você possamos dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser um crente melhor a partir de hoje. Eu quero contribuir para que tenhamos uma geração diferente no meio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe assim.